recesso, essa pausa de julho, esse momento em que o Brasil dá uma parada, tanto de férias escolares, como também judiciário, e mesmo o Congresso tem algumas paradinhas, né? Apesar das comissões parlamentares, o governo não para. O governo não está parado. E tem também muito assédio em cima do governo para troca de cargos de segundo, terceiro escalão, estatais. Tem a história de que até mesmo o Marcelo Freixo estaria aí na mira dessas trocas, Ana Moser, Wellington Dias. Tem alguns nomes que correm sério risco no governo. Presidente da Caixa. Existe toda essa história. Por quê? Entre aspas, né? Entre aspas, é o toma lá da cá. O clientelismo típico da política brasileira. Tem partido que prefere se aproximar do governo agora, depois do que o governo já mostrou aqui veio, como o PP e os Republicanos, não de forma integral, mas tem alguns partidos que pretendem se aproximar do governo, mas querem alguma contribuição em troca, né? O que você acha, cara, desse movimento que está rolando em Brasília? Não chegamos nem a um ano de governo, mas tudo indica que até agosto, no mais tardar setembro, role aí uma troca de ministros, de cargos de estatais, como o do próprio Freixo, que está na mira desses partidos do Centrão. Como que você avalia essa tentativa, essa pressão em cima do governo, partindo aí de partidos do Centrão, o famoso Centrão, que são partidos de direita, como PP, PL, republicanos? Esse é o melhor momento, como eu vejo, do governo desde que o Lula foi empossado, Helder, por conta das reformas, por conta do arcabouço fiscal, por conta da reforma tributária, a questão do CARF, tudo isso que foi aprovado, existia um certo pessimismo deliberado, vamos dizer assim, uma certa má vontade, considerando uma tentativa de sobrevida do Bolsonaro e essa ala mais conservadora, nem necessariamente reacionária, porque os reacionários, eles jamais, enfim, eles querem ver a coisa pegar fogo mesmo, mas ainda tinha uma certa direita liberal que estava bastante reticente. Isso mudou, mano. Isso mudou. Você vê que com as reformas que foram aprovadas, etc. e tal, o dito mercado, e eu sei que esse é um tema extremamente polêmico e tal, mas aqui cabe analisar a integralidade da questão como ela se apresenta. Já veio para o lado do governo. Tá? E você tem, em ampla medida, o governo fortalecido, isso catalisa esse processo ao qual o Helder se refere. Que você tem a base do governo atrai mais gente. As pessoas percebem que o governo está ganhando lastro, está ganhando força, e você passa a ter um número cada vez maior de partidos e de parlamentares que querem ingressar na base. Agora, dado o jogo, e eu não estou dizendo que eu gosto disso, tá, gente? Dado o jogo, como a nossa política institucional funciona, é isso que o Maldonado falou. Você precisa de cargos, sobretudo ali no segundo, no terceiro escalão, porque no primeiro chama muita atenção. Alguma coisa também. Então, a gente conversou, por exemplo, semana passada, eu conversei com a Ana Moser, no ar, isso e tal. A gente endereçou essa questão do Centrão. Ela disse que não cabe a mim dizer isso, mas a gente sabe. A gente sabe que existe uma pressão voraz nesse sentido, que existem movimentos que estão tentando defender o cargo dela. Não sei, honestamente, aqui se ela se sustenta. A meu ver, eu acho que seria importante que ela continuasse, mas eu, honestamente, não vejo, Helder, a Ana Moser como uma figura, como um animal extremamente político, vamos dizer assim, entende? Sim. Uma figura que tem um viés extremamente político e sabe, e talvez nem goste de fazer política, porque não é fácil, mano. Você tem que ter estômago, você tem que ser capaz de ser cínico, você tem que ser capaz de dar risada quando, na verdade, você quer mandar o cara, entendeu? Não é fácil fazer política, meu irmão. Então, não sei se a Ana consegue se sustentar, e todas essas outras mudanças que você salientou aí, desde cargos de segundo e terceiro escalão, considerando até Correios, a gente ouviu falar também, essa pressão existe, seguramente existe, e
A meu ver, alguma coisa ao longo dos próximos 2, 3 meses, 90 dias, o governo Lula deve ser capaz de acomodar, porque é importante para a base governista se consolidar, Maldonado, com pelo menos, diríamos ali, 257 deputados. Você entende? Com aquilo que é necessário para formar pelo menos maioria simples ali. Entende? Isso é importante, cara. É claro que esse aí seria o limite. Qualquer coisa acima disso começa a ser interessante, porque você barra ataques mais virulentos, você tem ali um controle da Câmara que o governo ainda não tem. Então, eu acho que é bem provável. Eu acho que é bem provável que ao longo dos próximos 3 meses a gente veja alguma mudança estrutural, tanto no gabinete ministerial, quanto em cargos de segundo e terceiro escalões aí que devem ser negociados em troca de governabilidade. É legal? Não. É bacana? Não, não é. Mas eu também não gosto de ter um Congresso mais reacionário da história. Por mim, figuras como Chupes, como o Mike Baguncinha, como o Mário Patifarias, essa galera não teria lugar, cara, na nossa política institucional, entendeu? É lamentável que a população vote ao Congresso Nacional figuras execráveis como essas. Agora, infelizmente, o mundo não responde aquilo que você, enfim. A gente tem que lidar com a materialidade histórica como ela está constituída. E aí, eu acho que deve ter sim um jogo de toma lá da cá que o governo vai fazer nos próximos meses, Helder. A configuração do Congresso leva a isso, né, César? Mas o meu receio, de verdade, o meu receio é que, ao lotear esses cargos, o governo acabe sendo alvo de polêmicas envolvendo tentativas ou até mesmo atos de corrupção. Porque a partir do momento em que você entrega o ouro a gente do PP, do PL, do Republicanos, aí as chances de isso acontecer, elas ficam enormes. Ficam enormes. Por enquanto, você pode ter uma figura como Ana Moser, que talvez não tenha a melhor desenvoltura para fazer política, e tudo bem. Isso não é, assim, de fato, um defeito. Até porque ela nunca fez mesmo política. Então é normal que ela ainda esteja meio verde, meio durona pro cargo. Mas é uma pessoa, pelo menos até hoje, tem uma biografia ilibada. Poderia ser substituída eventualmente? Sim, né? Mas a partir do momento que se coloca uma figura que venha dessas siglas, se aumenta o risco de casos de corrupção começarem a surgir, como aconteceu em outros momentos da nossa história, em outros momentos, em outros governos que nós tivemos recentemente. Concordo totalmente. Esse é um risco, mas assim, cada medida em política institucional implica num risco, né, cara? Sim. Porque não fazer o jogo do Congresso também significa que, num momento um pouco mais agudo, você passa a ser ameaçado com questões ali de ordem regimental, com questões que você não tem como se defender porque você não tem o quórum adequado. Entende o que eu estou te dizendo? É difícil, Sim, cara. Agora, sim. seguramente esse teu ponto aí é extremamente pertinente. Extremamente pertinente isso que você está colocando. Você tem razão. Você começa a meter partido que é fisiológico na tua base, daqui a pouco estoura uma lambança dessa, a merda não vai voar só no colo desses partidos mais fisiológicos. Vai voar de maneira mais ampla no próprio governo federal inteiro, porque a gente sabe que tem, sobretudo, uma parcela da mídia hegemônica que está Tem interesse nisso. salivando. Tem interesse nisso. Está salivando para apontar o dedo e falar, aí, os corruptos, etc. e tal. Você tem toda a Voltou razão. à cena do crime, era só isso que eles Exatamente. queriam. Exatamente. Com essas Esse é frases. o receio que eu tenho. Esse é o receio que eu tenho. Entendo toda a materialidade da história, mas esse é meu receio, cara. Porque vai acontecer. Não é se acontecer, vai acontecer. Porque nós estamos falando de PP, PL e republicanos. Então, é só esperar o quando. E isso que é o problema.